Eu acho que nós temos que pensar um pouco sobre isso, né? Qual é a saída contra a batalha das drogas? A criminalização das drogas, como nós vemos hoje, que faz com que nós tenhamos milícias, que nós tenhamos contrabandistas, bandidos, etc. Olá, eu sou Gonçalo Vecina, você já me conhece, e hoje estamos aqui para tratar de um assunto que foi notícia semana passada, mas que eu acho que merece ser revisitado. Você sabe o que é DEF? DEF? É uma sigla interessante, né? Mas o nome é um nome esdrúxulo. Dispositivo eletrônico para fumar. Nós temos aqui no Brasil essa categoria de produto sendo vendido de uma forma meio escondida, né? Porque no Brasil é proibido, não foi regulamentado a utilização dos dispositivos eletrônicos para fumar, que basicamente se trata de água com alguns produtos químicos misturados e que são vaporizados através de um processo de aquecimento elétrico. Então, o dispositivo eletrônico para fumar é um dispositivo que tem lá uma pilha que eleva a temperatura de um líquido, de tal forma torná-lo um vapor, e aí você aspira aquele vapor e tem a sensação de emitir fumaça, embora seja vapor a fumaça que você emite. Mas esse vapor é veículo de nicotina e às vezes pode ter algum tipo de sabor associado. Mas o componente mais importante é a nicotina. Por que o componente mais importante é a nicotina? Porque a nicotina é viciante. Então, não se trata de emitir fumaça, não se trata de sentir um sabor. Se trata de receber nicotina e, em recebendo nicotina, passar a ser dependente dessa nicotina pelos efeitos que a nicotina produz no nosso corpo. São liberados alguns tipos de elementos químicos pelo nosso corpo em resposta à penetração da nicotina. E isso é altamente viciante. Aliás, o que vicia no cigarro é exclusivamente a nicotina. A diferença entre o cigarro comum e o DEF é que o DEF só tem nicotina. O cigarro tem nicotina e um monte de agentes cancerígenos. No caso do cigarro eletrônico, alguns produtos também podem conter agentes carcinogênicos, ou seja, que produzem câncer, né? Essa quantidade de nicotina, o efeito dela no nosso organismo é devastador para o sistema cardiovascular. Portanto, o cigarro eletrônico faz muito mal para a saúde. É tão mortal ou mais mortal que o cigarro comum. E normalmente, para que as pessoas sejam mais viciadas, a indústria ela coloca uma quantidade de nicotina um pouco mais elevada, inclusive, do que o cigarro comum. O DEF produz tanto mal quanto o cigarro convencional, e a indústria de cigarros ela está perdendo o mercado do cigarro comum e está tentando encontrar alguma forma de substituir o cigarro comum pelo cigarro eletrônico. Ela é a fabricante do cigarro eletrônico que está colocando isso no mercado. E ela fez uma pressão sobre as agências reguladoras no mundo inteiro, e em vários países do mundo ela conseguiu aprovar a venda do cigarro eletrônico. Estados Unidos é um exemplo. Na Europa, vários países aceitaram substituir o cigarro comum pelo cigarro eletrônico. Uma ideia um pouco desavergonhada de que é uma política de redução de danos. O cigarro comum faz mal para a saúde cardiovascular e dá câncer. O cigarro eletrônico é um problema exclusivo quase da saúde cardiovascular.
como se ela fizesse bem para o sujeito, né? Na verdade, essa ideia da redução de danos é uma ideia interessante, mas neste caso não se trata de substituir uma coisa pela outra. Nós temos que evitar o cigarro. Então, nesse sentido, a Anvisa se manifestou a semana passada, por unanimidade da sua diretoria colegiada, proibindo o registro e, portanto, a comercialização de cigarro eletrônico no Brasil. Vários médicos fizeram uma campanha contra o cigarro eletrônico, alguns fizeram uma campanha a favor, pode buscar, que todos eles estão sendo pagos por Philip Morris, enfim, as grandes empresas produtoras de tabaco. E, interessantemente, pelo menos um grande jornal, a Folha de São Paulo, fez um editorial dizendo: nós somos contra a proibição do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico deveria ser registrado e seu uso regulado. Eu acho que nós temos que pensar um pouco sobre isso, né? Qual é a saída contra a batalha das drogas? A criminalização das drogas, como nós vemos hoje, que faz com que nós tenhamos milícias, que nós tenhamos contrabandistas, bandidos, etc. Não, existe hoje um consenso no mundo todo que, em relação a cocaína, maconha, heroína, drogas em geral, o mais adequado seria ter um mercado controlado pelo Estado, de preferência, sobre a disponibilização e uso dessas drogas. Então, por que não em relação ao cigarro eletrônico? A minha opinião é que nós não precisamos do cigarro eletrônico, o que não implica em criminalizar o uso do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico deve ser proibido, deve existir algum tipo de dificuldade para a compra do cigarro eletrônico, porém sem criminalização. O que não tem cabimento é pegar um produto que não tem como fazer o bem e que não faz parte da nossa tradição de uso e permitir que ele seja legalmente introduzido no país. Eu acho que a Folha de São Paulo errou numa proposta que é uma proposta que podia ser inteligente, mas no caso do cigarro eletrônico é uma proposta burra, porque certamente nós iríamos criar dependentes de uma forma mais rápida com a legalização do cigarro eletrônico e do que nós poderíamos fazer proibindo o cigarro eletrônico, porém sem haver a criminalização da posse e uso do cigarro eletrônico, como acontece com as drogas, que nós estamos pensando em algum dia ter o processo de liberação, como já acontece nos países mais desenvolvidos. Mas, de qualquer forma, vale a pena a gente pensar no problema. É isso aí. Pense um pouco nesse assunto, se posicione e vamos vivendo.